Fala galerinha, professor Gustavo Lobão na área para mais um vídeo. Vídeo de hoje nós vamos falar sobre eletrostática, campo elétrico uniforme. Então nós vamos observar qual é o funcionamento de um campo elétrico uniforme. Então vamos lá. No campo elétrico uniforme nós temos aí a presença de duas placas carregadas. Então eu tenho uma placa carregada positivamente e eu tenho aqui uma placa carregada negativamente. Então, só nós podemos observar, eu tenho aqui ela carregada positivamente e aqui carregada negativamente. Isso faz com que surja entre elas justamente as linhas de campo, tá bem? Lembrando sempre, as linhas de campo elas saem do potencial positivo para o potencial negativo. Então, sempre atento a isso. Nesse caso, o nosso desenho está saindo justamente do nosso potencial positivo e percorrendo para o potencial negativo, tá bom? Uma coisa interessante é que quando eu tenho placas carregadas ou positivamente ou negativamente, nós teremos algo semelhante a isso, né? Então eu tenho uma placa. Se essa placa for carregada positivamente, então aqui é carga carregada positivamente. Nós já vimos que irá surgir aí as linhas de campo, certo? De que maneira que essas linhas vão surgir? Como é polo positivo, elas vão estar saindo. Então note que eu tenho aí as minhas linhas de campo saindo da minha placa. Então, as minhas linhas de campo saindo da placa para todos os sentidos, certo? Muito bem. Sempre perpendicular à superfície, então elas vão começar a sair, né? Dessa maneira aqui para todos os sentidos. Mas lembra que eu havia comentado na aula passada a importância justamente de observar qual é a intensidade dela próxima às placas. Então, quando as linhas estavam mais unidas, né? Então, vou até redesenhar um exemplo aqui. Eu falei que quando elas estavam mais próximas da carga que gerava, olha só que carga que é essa, uma carga positiva ou negativa, as linhas de campo estão saindo da minha carga, então ela é uma carga positiva, muito bem, então uma carga positiva. Quanto mais próximo eu estou da carga, mais juntas, mais unidas essas linhas estão, certo? Mais distante da carga, menos unidas elas estão, ou seja, quanto mais próximo a intensidade é maior. Agora, como nas placas eu tenho linhas paralelas, ou seja, a distância delas entre uma e outras, entre uma linha e outra é a mesma, ela é constante. Eu posso dizer então que uma região bem delimitada, eu tenho aí um campo uniforme, ou seja, eu tenho um campo constante, tá? Então eu vou trabalhar numa região delimitada e específica, aonde justamente eu tenho aí o meu campo constante. Muito bem, região escolhida aí para trabalhar é entre essas duas placas, aonde eu tenho justamente as linhas de campo que saem da placa de potencial maior e se deslocam até a placa de potencial menor, fazendo com que surja no seu interior essas linhas de campo, tá bem? Olha só, como essas linhas de campo são constantes, em qualquer lugar que eu colocar uma carga, uma carga de prova e tudo mais para medir esse campo, por exemplo, eu quero medir o campo nesse ponto aqui. O campo nesse ponto ele está apontando para a carga negativa, né? Então aqui, ó, eu tenho o meu campo. Ele vai ser igual se eu pegar o campo nesse ponto. É igual se eu pegar o campo neste ponto. É igual se eu pegar o campo neste ponto. E assim sucessivamente. Em qualquer lugar que eu for medir esse campo ele é sempre constante. Por isso que nós chamamos de campo elétrico uniforme. Pois em qualquer ponto esse campo elétrico possui a mesma intensidade. Então, se eu colocar uma carguinha Q, aqui por exemplo, eu vou colocar uma carga Q, vamos ver como que ela vai se comportar. Então, eu vou colocar uma carga Q nesse ponto e é uma carga Q negativa. Vamos recapitular o que nós já vimos. Se a carga é negativa, ela vai ser atraída
pela carga ou pelo lado de maior potencial, ou seja, potencial positivo. Então aqui vai surgir uma força elétrica. Então eu tenho uma força elétrica aqui. Como a carga é negativa, a linha de campo ela é na mesma direção, porém em sentido oposto. Então aqui surgiu a minha linha de campo. Perfeito? Então eu tenho força elétrica em linha de campo. Eu consigo descobrir a intensidade dessa linha de campo, uma vez que eu sei qual é essa carguinha aqui. Essa carga possui, esse corpo possui uma carga Q. Então eu sei que o campo elétrico neste ponto, já que é uniforme, então o campo elétrico entre essas duas placas é justamente igual ao quê? É igual a carga Q, perdão, é igual a força F, elétrica, força elétrica, dividido pela carga Q. Dividido pela carga Q. Então, o campo elétrico, neste ponto e por consequência em qualquer outro ponto, vai ser justamente a força elétrica vezes a carga Q. Lembrando que, neste ponto, essa distância aqui é uma distância curta, tá bom? Então, eu estou trabalhando em regiões muito específicas para que o meu campo elétrico seja constante a todo instante, tá bom? Durante todo o percurso. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre o campo elétrico uniforme e a diferença de quando eu falo do campo elétrico variável, o campo elétrico de uma partícula qualquer, que foi o que nós estudamos basicamente na aula passada. Então, quando eu tenho aí uma carga qualquer positiva ou uma carga qualquer negativa e eu tenho as linhas de campo. Lembra que as linhas de campo, elas sempre vão sair perpendiculares à superfície. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus com a superfície, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Professor Gustavo Lobão na área, muito obrigado e até a próxima.